E é muito interessante lermos a carta aos Filipenses e verificamos que, apesar de Paulo, o apóstolo Paulo, estar preso, e apesar dos seus opositores fora tentarem criar-lhe dificuldades, ele demonstra a sua alegria e ele apela à alegria. E no Senhor nós temos razões para estarmos alegres. E a maior de todas elas é a salvação que Ele nos concedeu. Por isso a nossa alegria não depende das circunstâncias. A nossa alegria não depende de como foi a nossa semana, de como está a ser o dia, ou aquilo que nós perspectivamos que possa ser a semana que temos diante de nós. A nossa alegria reside no Senhor. E que a alegria do Senhor nos motive a louvá-lo e a adorá-lo. Que a alegria do Senhor nos motive a participarmos desta celebração em adoração ao seu nome. E naturalmente nós também nos alegramos. Nos alegramos com a vossa presença e nos alegramos com a presença dos irmãos que nos visitam. São todos muito bem-vindos. Que Deus possa estar com todos vós, que possa derramar a sua graça, a sua paz, que possa trazer aos vossos corações o conforto de que necessitam. E como disse o apóstolo Paulo, saudando as igrejas, assim também vos quero saudar neste momento. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e a do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Não apenas a vós que estáis aqui, reunidos neste lugar, mas também a todos aqueles que de casa nos têm assistido, ou a esta hora, ou mais tarde. É bom podermos estar juntos para cultuarmos o nosso Deus. E naturalmente, no início deste culto, no início dos cultos, nós costumamos sempre lembrar aquelas que são as atividades da nossa igreja. E lembrar aquilo que vai decorrer na próxima quarta-feira, assim como em todas as quartas-feiras, que diz respeito ao nosso culto de oração e estudo bíblico. Quer às 16 horas de forma presencial aqui, quer às 19 horas então através do Zoom. E tanto numa como noutra oportunidade tem sido bom estarmos juntos para colocarmos diante do Senhor aquilo que são as nossas súplicas, aquilo que são as nossas intercessões, mas também para lhe darmos ações de graças. No próximo sábado, os jovens vão ter uma atividade a nível regional, é uma competição desportiva que vai então decorrer na Escola Secundária Doutor Azevedo Neves, e a nossa igreja então com os seus jovens estarão presentes aí, e a nossa oração é para que tudo possa correr bem e que no domingo não possamos ter ninguém lesionado aqui, nem noutras igrejas aconteça o mesmo, que possam desfrutar desse tempo e que possa ser para a glória do nosso Deus. De hoje a 2 semanas nós teremos o nosso aniversário. É o aniversário da igreja. O aniversário propriamente dito é dia 17 de março, mas como 17 não é domingo, o domingo seguinte é o dia 20, então teremos o nosso aniversário. E teremos connosco o pastor Manuel Alexandre Júnior. É claro que se surgir algum imprevisto, é que não poderemos não tê-lo, mas está tudo programado para que, então, no dia 20, ele possa estar conosco, possa ser ele o mensageiro da palavra do Senhor. Então, será uma boa forma de nós revermos o pastor Alexandre, estarmos com ele e juntos, então, podemos cultuar o nosso Deus. Também nesse domingo nós iremos levantar a nossa oferta de aniversário e também os irmãos vão receber uma surpresa. Há uma surpresa então para os irmãos para este domingo, por isso a vossa presença dá-vos-á então acesso à surpresa que nós vos temos. E tendo dito isso, também referir a nossa oferta de educação teológica que nós levantamos na semana passada,
foi uma boa oferta, mas se algum dos irmãos ainda não participou e deseja fazê-lo, poderá então entregar quer ao irmão Aurélio Mota, ou então depois, quando for a altura da consagração do dízimo de ofertas, colocar destinado a esse fim, no envelope então, fazendo essa menção que é para a oferta de educação teológica. Então, são estas informações que queremos deixar convosco e vamos aproveitar então este tempo para orarmos. Vamos orar ao nosso Deus e tal como fizemos no domingo passado, assim também vamos fazer hoje. Vamos orar pela situação ali na Ucrânia, vamos orar pelos todas aquelas milhares e milhares, que já são mais de 1 milhão, que já tiveram de sair ali da Ucrânia para os países à volta e também para outros países. Hoje estão algumas carrinhas a deslocarem-se de Portugal para a Polónia, para levar então produtos, quer de higiene, quer alimentares, para aquele povo. Então vamos orar para que Deus os guarde na viagem e também de lá vão trazer então famílias que já serão acolhidas aqui em Portugal. E nós ontem, a nível da direção, então do Fundo de Solidariedade, vamos também enviar uma oferta para a Convenção Batista Portuguesa, exatamente para esse fim, para ajudar nesta situação. E é nessas situações que nós somos chamados a sermos solidários. Então, vamos orar. Vamos colocar diante do Senhor essa situação e também outras que os irmãos possam estar a passar, outros que os nossos irmãos estão a passar. Então, aproveitemos este tempo de prelúdio para orarmos ao nosso Deus, para lhe agradecermos, mas também intercedermos. Queria neste momento convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Salmos para lermos apenas 8 versículos do Salmo 40. E se for possível também os irmãos ficarem de pé, então agradecia que o pudessem fazer. E juntos então vamos acompanhar esta leitura que estarei a fazer. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus.
Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifício e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. O salmista havia experimentado na sua vida o poder de Deus. Havia experimentado quão grande é Deus, como Ele é maior do que todos os deuses, como Ele opera maravilhas. Por isso Ele disse: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Bem-aventurados nós somos, que temos posto no Senhor a nossa confiança. E tal como salmista, estamos aqui para reafirmar quem é Deus, para reafirmar que Deus é soberano. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Mas apesar de Ele ser quem é, soberano, tremendo, Ele se importa com cada um de nós. Ele importa-se com a nossa vida, Ele importa-se com as nossas situações, Ele importa-se conosco. E por isso Ele nos socorre quando a Ele clamamos. Ele nos tira da lama quando a Ele pedimos socorro. Ele nos ergue quando estamos abatidos. Então que possamos confiar no nosso Deus, que possamos não apenas afirmar com a nossa boca que Ele é soberano, mas sentir essa soberania na nossa vida e sentir a sua ação em nós. Então juntos cantemos este cântico.
E esse amor tão grande leva-me e amarra-me a ti, tu és tremendo. Este é o nosso Deus. E por isso aqui estamos para o adorar. Ele que abriu os nossos olhos, Ele que nos deu vida, Ele que nos fez ver a sua glória, sentir a sua beleza. Então a Ele cantamos: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Então vamos a cantar este cântico. E depois de nós o cantarmos todo, o Mateus vai continuar ali a tocar. E os irmãos então terão nesse momento a oportunidade de vir à frente e dedicar ao Senhor os seus dízimos e ofertas. Então vamos cantar este cântico.
quão maravilhoso é o nosso Deus. E vamos agradecer-lhe. Vamos agradecer aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E quero convidar um dos irmãos que sinta esse desejo de louvar e agradecer a Deus através da sua oração, que é a nossa oração, então que eu possa fazer neste momento. É verdade, querido Pai, Tu és mesmo maravilhoso. Se fizermos realmente uma retrospectiva das nossas vidas e analisarmos, ó Pai, as maravilhas que Tu tens feito nas nossas vidas, começando pela salvação que veio através do Senhor Jesus Cristo, o Teu Filho e o nosso Salvador, que nos tirou das trevas e nos fez Teus filhos, Senhor, e que nos tens acompanhado ao longo da nossa vida até o dia de hoje. O nosso coração Te é muito grato, ó Pai, porque temos sentido, mesmo nos momentos mais difíceis, Senhor, a Tua presença. E essa presença tem-nos ensinado, Senhor, a ser perseverantes, a mantermos a nossa fé, a confiarmos em Ti, Senhor, o Senhor absoluto de todas as coisas, o Senhor do céu, da terra, das nossas vidas, de tudo quanto existe. Que na realidade, ó Pai, cada segundo da nossa vida, cada minuto, cada dia, cada semana, cada ano, Senhor, sejamos sempre conscientes, Pai Santo, de que nós dependemos totalmente de Ti. Nós somos Teus, Senhor. És Tu, Senhor, que conduz a nossa vida. És Tu que nos dás a vida e só Tu nos podes tirar. Assim como foi com Daniel e os seus irmãos, Senhor, os nossos irmãos na fé. Obrigada, Pai. Ajuda-nos a sermos realmente sempre firmes nesse propósito. Obrigada, Pai, porque podemos estar aqui. Obrigada pela semana que nos deste. Nos deste saúde, deste-nos o pão e pudemos viver, Senhor, segundo a Tua misericórdia e o Teu amor. Pai querido, mas neste momento, Senhor, nós também vivemos com os nossos corações tristes. Tristes porque vemos povos sofrendo injustamente, Senhor. Povos que são aniquilados, ó Pai, pelo poder e pela maldade. Ajuda-nos, Senhor, a orar por eles, Senhor. Ajudar pelos nossos irmãos que lutam na sua fé para que Tu os salves e os ajudes, Senhor. E nós rogamos, Senhor, a Tua presença naquelas vidas, naquelas e em outros lugares, ó Pai, em que o sofrimento é tão grande, Senhor. Nós temos o privilégio, Senhor, como ainda há bocado de dizer, obrigada, Pai, porque temos paz, temos liberdade para estarmos no nosso país, a cultuar e a aprender a Tua palavra e a dizer-te, Senhor, obrigada, porque nos dás esta oportunidade de vivermos este tempo. Mas sabemos que os tempos estão difíceis. Sabemos que os tempos estão a ser cumpridos. Sabemos, Senhor, que momentos difíceis vão de acontecer. Nós rogamos, Senhor, a Tua presença nas nossas vidas, Senhor. Abençoa a nossa igreja e toda a igreja que anuncia a Tua palavra em espírito e em verdade. E nesta hora queremos pedir pelos nossos irmãos que estão doentes, seja físico, seja espiritual, ó Pai, que Tu sejas com eles, Pai Santo. Que eles possam sentir a Tua presença, Senhor, em todos os momentos. Também rogamos-te pelas nossas famílias, que os protejas, Pai Santo. E, Senhor, obrigada, Pai, pelos irmãos que puderam contribuir para a Tua obra, que tenham feito com fé e com amor. Mas mesmo aqueles que não puderam fazer, tivemos o Teu amor sobre eles. Tu sabes toda a verdade. Tu sabes o que é que se passa. Simplesmente te queremos te pedir, Senhor, que Tu continues a abençoar esses nossos irmãos, da mesma maneira como Tu nos tens abençoado a cada um de nós, Senhor. Pedimos-te agora pelo nosso pastor que venha dirigir a Tua palavra. Abre os nossos corações, Senhor, para a Tua palavra e que ela fique bem gravada no nosso coração, Senhor. Abençoa o pastor Marcos, Senhor. Dá-lhe a bênção, Senhor, de anunciar aquilo que Tu queres. É no nome santo do Senhor Jesus Cristo, o nosso querido Salvador, que nós oramos e agradecemos todas as coisas. Amém. Podem fazer o favor de sentarem. E queria convidar os irmãos a fazerem o favor de abrirem as vossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 9. Os irmãos têm acompanhado este estudo, o estudo que assenta nos milagres que
o apóstolo João registrou no Evangelho que escreveu. Nós fazemos-lo quando temos o culto de celebração da ceia do Senhor. E hoje vamos olhar para o capítulo 9 e vemos como um homem que poderia ser muitos de nós, ou todos nós, passou por uma dupla restauração. Como ele foi restaurado, como Deus mudou a sua vida de uma forma extraordinária. Então eu peço aos irmãos que possam, ao longo desta mensagem, manter as vossas Bíblias abertas, porque nós vamos lendo o texto à medida que o vamos analisando. E o primeiro versículo diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Aqui neste versículo é-nos apresentado o problema deste homem. Vemos aqui um homem que estava cego. E Jesus estava em Jerusalém. Se nós recuarmos os versículos anteriores, verificamos que ele estava em Jerusalém. E ele vai encontrar-se com o cego. E não há nada de novo aqui. Nós vemos momentos em que Jesus se encontrou com outros cegos. Nós vemos e conhecemos talvez Bartimeu, como Deus operou na vida deste cego. Mas há algo novo neste milagre, que é assinalar que este homem era cego de nascença. Os irmãos vão verificar que nos evangelhos não há nenhum registro de alguém que tenha sido curado de uma enfermidade que o acompanhava desde a sua nascença. Apenas vamos encontrar em Atos, quando nos é dito sobre aquele coxo que estava à porta do templo, ou então um outro em Listra. E vemos aqui que Jesus viu aquele homem. Jesus viu aquele homem e, por sua vez, o homem não podia ver. E quantos não terão visto este homem? Quantos não terão feito vista grossa à situação deste homem? Vendo ali, possivelmente fazendo de conta que ele não existia. Mas algo extraordinário acontece aqui. Jesus parou para atender àquele homem. Aquele homem que não tinha a oportunidade de o ver. Vemos como Jesus toma a iniciativa. Jesus toma a iniciativa de ir ao seu encontro, de o ver. Se olharmos para a nossa vida, não foi isso que aconteceu? Também foi Jesus que tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro. Ele tomou a iniciativa de deixar o céu e vir a esta terra, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ver. E o texto continua. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E aqui é-nos indicado o propósito daquela doença. Por que aquele homem estava doente? Nós vemos que os discípulos também viram aquele homem. E tendo visto, vão questionar. Vão levantar esta questão a Jesus: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Esta pergunta era fruto da crença deles. E infelizmente alguns hoje em dia têm este pensamento. Os discípulos de Jesus achavam, como os amigos de Jó, que se aquele homem tinha nascido assim, é porque havia ali um pecado. Havia ali um pecado que estava então a trazer-lhe aquele problema. Para eles,
aquela situação só tinha uma causa: pecado. E até os judeus concebiam a possibilidade de não apenas os seus pais terem pecado, mas até mesmo a criança em gestação ter pecado desde no ventre de sua mãe. Mas esta pergunta colocada pelos discípulos, ela apresenta um falso dilema. Ela só apresenta duas opções: ou foi o pecado dos seus pais, ou foi o seu pecado. Mas Jesus vai apresentar uma terceira opção, que é correta aqui. Jesus vai deixar claro que o pecado pessoal não era a razão da sua cegueira. Por que ele estava assim? Para que se manifestasse nele as obras de Deus. Havia um propósito para aquela situação. E esse propósito apontava para Jesus. Jesus não negou a ligação geral entre pecado e sofrimento, mas vai refutar aquela ideia que havia de que todo o sofrimento era causa de pecado de alguém. No entanto, nós vemos como Deus é soberano e como há uma terceira via. Não é por causa do pecado dos seus pais, não é por causa do seu pecado, mas por vezes acontecem situações na nossa vida para a glória de Deus, para que as obras de Deus se manifestem na nossa vida. Foi assim que aconteceu na vida de Jó. É-nos dito que Jó era um homem temente a Deus, íntegro, que não suportava o mal. No entanto, ele passou por aquele problema. Para quê? Para ser aperfeiçoado na sua fé, para experimentar uma cura espetacular, para que então o seu testemunho fosse perpetuado. Deus tem um propósito para todas as coisas. Às vezes nós não entendemos. Às vezes nós não conseguimos entender o que Paulo disse, ou a profundidade, quando disse que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Jesus veio a este mundo para cumprir as obras de Deus. E claramente Jesus vai aqui realçar isto. Realçar que a sua missão aqui era exatamente para cumprir as obras do Pai e cumpri-las também na vida daquele homem. Como é que nós temos olhado para as coisas ruins que nos têm acontecido? Como é que nós temos olhado para aquilo que tem acontecido aos outros? Será que também às vezes não temos a mesma perspectiva destes discípulos? Será que às vezes não imaginamos situações de pecado na vida deste ou daquele? E não pensamos nesta via que o Senhor apresenta? Se nós olharmos como castigo de Deus, isso naturalmente vai nos trazer ainda mais sofrimento. Podemos ficar desapontados e frustrados. Mas se por outro lado olharmos para o sofrimento como meio para o nosso crescimento espiritual e para a glória do Senhor, então certamente encontraremos forças nele, no Senhor. Encontraremos um propósito para continuarmos firmes rumo à perfeição. Há um propósito para todas as coisas. E vemos como Jesus vai atuar. Vemos agora o poder. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. É estranha esta cura.
É muito estranho. Imagine, Jesus cospe na terra, faz lodo, pega naquilo, coloca nos olhos daquele homem. Não parece nada recomendável, pois não? Não parecia nada recomendável aquilo que Jesus fez. Mas é interessante que aquilo que Jesus fez lembra-nos a criação do próprio homem. O homem criado a partir do barro, foi moldado e depois então recebeu o Espírito da vida. Jesus vai, tal como naquele momento, usar o barro para dar um novo par de olhos a este homem. Por que Jesus não fez o milagre limpo? No sentido, por que Jesus usou aquilo? Não tinha Jesus poder para curar, dizer ao cego, estás curado, como tinha feito noutras situações? Tinha. Mas o nosso Deus não atua sempre da mesma forma. E atuou aqui para revelar a fé deste homem. Ele tinha que ter fé. Ele tinha que se deslocar. Porque se não o fizesse, então o milagre podia não se ter dado. Mas ele então demonstrou a sua fé e foi. Imaginem, é cego. Para andar tem dificuldades. Mas ele foi. Ele foi e recebeu a cura. E foi sem questionar. Ele não disse, por que eu tenho que ir a este tanque? Por que alguém não me traz água e eu lavo-me aqui onde estou? Não. Ele foi. E foi curado. Este Jesus que fez aquele milagre, que exerceu este poder, é o mesmo Jesus que nós temos, que continua a demonstrar o seu poder. Não quando queremos, nem como queremos. Mas ele continua a demonstrar o seu poder. Ele continua a ser Deus. Ele continua a orientar-nos. Mas será que às vezes nós não fugimos da orientação que ele nos dá? Quando nos diz para ir ali, nós mudamos de rumo e vamos para acolá. Aquele homem seguiu a orientação de Jesus e experimentou o poder de Jesus na sua vida. Quantas vezes nós deixamos de experimentar o poder de Jesus porque não obedecemos? Porque não cumprimos aquilo que ele quer. Mas o texto continua. E versículo 8 a 12 diz, então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não. Mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu-lhe ele, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Aqui nós vemos a perplexidade do povo. Aquele homem não estava ali há pouco tempo. Estava ali há muito tempo. Era um cego de nascença. Ele encontrava-se ali. E diante desta mudança drástica na vida daquele homem, surgiu alguns descrentes. Será que é mesmo ele? Porque era bom demais para ser verdade. Como é que um homem cego de nascença agora via? E o homem teve a necessidade de afirmar, sou eu. Não estão a ver, sou eu mesmo. A única diferença é que agora vejo. As pessoas estavam em dúvidas. Queriam saber se era ele. E vemos como esses vão levar este homem até aos
fariseus. E esta é uma lição importante. É uma lição importante porque nem todos vão acreditar no nosso testemunho. Tal como aconteceu naquele momento, era tão evidente. Aquele homem agora via, era o mesmo que estava ali à beira da estrada a pedir esmola para sobreviver. Não creram. Não creram que era ele. Também mesmo pode acontecer em relação ao nosso testemunho. Não crerem naquilo que Jesus fez na nossa vida, na forma como nos restaurou, como mudou todas as coisas. E o texto continua. E a partir do versículo 13 nós encontramos então a posição dos fariseus. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhes respondeu, aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer também os sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os seus pais. E os interrogaram, é este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos também, e como? Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais, ele, idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou, se é pecador não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu, já vos disse, não atendestes? Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem, nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado, e nos ensinas a nós, e o expulsaram. Vemos aqui a posição dos fariseus. Eles, em vez de se alegrarem com aquele homem, não. Criam problemas porque o milagre tinha acontecido no sábado. Achavam que Jesus estava a quebrar a lei do sábado ao fazer aquilo. É claro que Jesus não estava a quebrar a lei do sábado. Jesus estava aí contra a interpretação que eles tinham feito do sábado. E por isso vemos como eles tentavam prender Jesus, até mesmo matá-lo. E aqueles fariseus então mandam chamar aquele homem à sua presença. E perguntaram-lhe como tinha chegado a ver, no versículo 15. Perguntaram-lhe o que achava daquele que o curou. E aquele homem vai dizer que é profeta. Eles fizeram uma declaração forte acerca de Jesus, aquele homem. No versículo 16, vão dizer, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas vemos como eles não estavam de acordo. Mesmo entre eles, não havia acordo.
Eles não chegaram, tal como o povo, a não acreditar que ele tinha sido cego. E por isso, para confirmar, nada melhor que os pais. Foram os pais e confirmaram que ele realmente tinha nascido cego, mas que agora via. No entanto, nós vemos que eles estavam condicionados. Eles estavam com medo. Esses pais estavam com medo. E por isso não adiantaram mais. Disseram, olha, falem com ele. Ele tem idade. Disseram isso porque tinham medo de serem expulsos da sinagoga. E mais um interrogatório àquele homem que fora curado. Levam-no, procuram levá-lo a olhar para Jesus como um homem pecador, como alguém que não merecia qualquer reverência. Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele declara novamente a sua transformação, a forma como ocorreu na sua vida. Se é pecador, disse o homem no versículo 25, não sei, uma coisa sei. Isso ele podia testemunhar, eu era cego, mas agora vejo. Eu era cego, mas agora vejo. E novamente querem saber, mas o que é que ele te fez? E nós vamos ver a ousadia deste homem. Já tinha respondido, e por isso não sente necessidade de responder. Apenas vai-lhes dizer isso que os vai provocar. Versículo 27. Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Vemos como eles ficaram indignados perante isso. Vemos como estes homens vão injuriá-lo, estes fariseus vão injuriar aquele homem e como vão afirmar a sua posição. Mas o interessante vem a partir do versículo 30. Como este homem cego mostra ter mais entendimento do que aqueles doutores da lei. Eles diziam-se tão conhecedores das Escrituras, mas estavam a falhar na sua compreensão. E foi preciso um leigo. Foi preciso um homem que nem tinha tido a oportunidade de ler as Escrituras, de ensinar aqueles doutores da lei. Que grande contradição. Será que por vezes isso não acontece hoje em dia? Acontece. Porque mais do que conhecer as Escrituras, é entendê-las e vivê-las. Aquele homem entendeu. Os seus olhos da fé já estavam a ser abertos. Ele não apenas via as pessoas, estava a ver também aquilo que Jesus tinha feito. E ele defende Jesus. Apesar da consequência, ele defende. Ele não tem medo das consequências, defende. Será que nós também fazemos o mesmo? Quando a pessoa de Jesus é posta em causa, será que nós também o defendemos? Este homem defendeu. Não teve medo das consequências. O apóstolo João, quando escreve a primeira carta, também defende Jesus diante das doutrinas gnósticas. O que é que nós fazemos quando a pessoa de Jesus é colocada em causa? Mas para terminar, do versículo 35 a 41, nós vemos a dupla restauração. Primeiro, ele já tinha sido curado fisicamente, mas o texto continua e vai nos falar da outra cura. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-lhe, perguntou: crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vêm vejam e os que vêm se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado algum.
mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Vemos aqui esta restauração. Jesus convida aquele homem a colocar a sua confiança no Filho de Deus. E vai chamá-lo de Senhor. Nessa conversa, nós vemos que aquele homem diz a Jesus: quem é Senhor, para que eu nele creia? É claro que com este tratamento ele não estava já a reconhecer a divindade de Jesus. Ele estava, sim, a ter um tratamento cordial e educado para com Jesus. Porque ele não sabia que aquele que falava com ele era o Filho do Homem. Mas Jesus dá-se a conhecer aquele homem. E quando se dá a conhecer, a reação daquele homem é: creio, Senhor. E o adorou. Dupla restauração. Os seus olhos físicos foram curados. Os seus olhos espirituais também. Ele agora viu e adorou ao Senhor. Enquanto que os outros achavam que viam, mas iriam permanecer cegos, porque estavam a ver com o seu esforço, enquanto que aquele homem viu através da ação de Jesus na sua vida. Esta dupla restauração, ou sobretudo esta última, ela faz nos lembrar também aquilo que aconteceu conosco. Também um dia nós estávamos cegos. Nós vivíamos cegos. Até que Jesus abriu os nossos olhos para contemplarmos a luz de Cristo, para contemplarmos a palavra, para recebermos a sua salvação. Este milagre também já aconteceu nas nossas vidas. E por isso que aqui estamos para louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor pela restauração que trouxe a nós. E a celebração da ceia do Senhor que vamos ter agora, ela aponta-nos para a nossa cura espiritual. Antes estávamos mortos em ofensas e pecados, mas Jesus, morrendo em nosso lugar, assumiu a nossa culpa. Deu-nos a vida e vida com abundância. Por isso, cada um de nós possa participar com alegria e em adoração a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Que nós possamos louvar e agradecer a Jesus por ser dado por nós. E que possamos louvar e agradecer ao Espírito Santo, porque nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então, todos aqueles que passaram por esta cura espiritual, que também já declararam diante do Senhor, creio, e vivem a adorá-lo, então que possam participar conosco deste memorial, que possam participar conosco da ceia que o Senhor Jesus Cristo instituiu. E eu queria chamar aqui à frente o irmão Luís e o irmão Tércio para nos ajudar na distribuição do pão e do vinho. E queria ler convosco um texto em Mateus capítulo 26, para então vermos aí Jesus com os seus discípulos instituindo este memorial. E lá estão eles à volta da mesa. Lá estão eles também diante destes mesmos alimentos, do pão e do vinho. Lá estão eles na véspera de um acontecimento marcante naquele tempo e marcante na nossa vida. A prisão e a morte de Jesus, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E nós adoramos um Salvador vivo que está entre nós. E é na sua presença que nós participamos deste memorial. Imaginamos-lo aqui conosco e ele está conosco. Imaginamos no sentido de não o vendo, mas podendo imaginar num lugar concreto. E então nós lemos aí a Mateus capítulo 26, de 26 a 30.
Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então nós vamos também participar do pão e do vinho. Então, como vemos aqui, Jesus a ensinar-nos, ele tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, e isto é o meu corpo. Deu graças. É exatamente isso também, agora, neste momento, vamos estar a fazer. E convido o irmão Luís para nos dirigir nesta oração de gratidão. Pai Santo, estamos aqui na Tua presença para Te louvar, para Te exaltar, para Te glorificar. Lembrando o sacrifício do Teu Filho amado na cruz do Calvário, da vida que Ele deu em nosso lugar, para a nossa redenção, para a nossa salvação. Nós te agradecemos, Senhor, por esta tão grande dádiva. Nós te agradecemos por este tão grande Salvador e por esta tão grande salvação. E queremos pedir, Senhor, agora que a Tua palavra fique guardada nos nossos corações. Que ela possa ser uma realidade na nossa vida. Porque também Tu um dia abriste os nossos olhos para que nós possamos conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E agora que nós estamos aqui na Tua presença, pedimos, Senhor, que nos dês a consciência desse sacrifício precioso do Teu Filho na cruz do Calvário. E, Senhor, e que nós possamos nos lembrar também do sacrifício que Ele deu através deste pão que nós vamos comer. Lembrando o Seu corpo que foi moído por nós, lembrando a Sua vida que foi entregue em nosso lugar. Dá-nos, pois, Senhor, a consciência de tão grande dádiva e de uma tão grande salvação. Que a Tua palavra fique nos nossos corações e que Tu, Senhor, possas abençoar este pão e que ele possa servir para o nosso memorial, para que nunca nos esqueçamos do sacrifício precioso de Jesus Cristo. Entregamos, pois, tudo nas Tuas mãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em Sua luz. Vamos cantar a primeira e a segunda estrofe, que nos fala um pouco sobre aquilo que era a nossa vida antes. Neste primeiro momento em que vamos estar a cantar este hino, vamos olhar para aquilo que nós éramos. E vamos ser confrontados então com a cruz de Cristo.
que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Pois a vida foi manifestada e nós a temos visto, e dela testificamos e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E esta mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Se dissermos que não temos comunhão com ele, se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E como nós encontramos aí no texto que lemos em Mateus capítulo 26, tomai e comei, isto é o meu corpo. Em memória de Jesus Cristo, participemos do pão. E vamos continuar a cantar agora a nossa transformação, aquilo que aconteceu. Nós estávamos cegos, mas Cristo deu-nos vista. Sobre mim o castigo da
Queria convidar os irmãos a ficarem de pé e vamos acompanhar a oração que o irmão Tess vai estar a fazer. Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, tomando esta ceia. É no nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, em memória de Jesus Cristo, participemos do vinho. E juntos vamos cantar o hino 124, Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do seu Santo Espírito seja com todos nós agora e para todo sempre. Amém. Podem fazer o for sentar e vamos ouvir o pós-lúdio.
Eu queria pedir as vossas orações. Amanhã minha esposa estará a viajar até ao Brasil,